plásticas, palavras ditas à mesa do bar, palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições, nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor, a vida de mentira, a ira, o desamor? Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Nossa viagem pelos dramas do lixo em várias partes do mundo está chegando ao fim. E neste último programa da série, vamos mostrar o que está sendo feito no Brasil, na área de reciclagem de alguns materiais, como alumínio e outros metais, na reciclagem de embalagens de agrotóxicos, os problemas do lixo rural e tentativas de solução, o drama do lixo nuclear e do lixo radiativo, e uma discussão sobre os rumos da inquietante questão do lixo no país. Efigênia é uma artista plástica que mostra os seus trabalhos nas ruas de Curitiba. Mas muito antes disso, ela foi doméstica, lavadeira, cozinheira. E durante algum tempo, não tendo para onde voltar depois do trabalho, ela dormiu nas ruas, nas portas das igrejas, debaixo das marquises. Foi nessa época que um dia, Efigênia andando pela rua viu uma coisa brilhando no chão. Achou que era uma joia. Era um papel de bala, colorido. Então eu achei assim, falei, nossa, brilhou na minha frente, porque era a hora da arte mesmo, a hora que a arte ia estar me invadindo, né? Então daí ela, porque você sabe que invade o homem é de pouco mesmo, né? Se invade o homem de uma vez, ele morre, né? Ele não pode viver. Eu ia assim com o maior desrespeito, falei assim, um papel de bala? Daí esse papel de bala, parece que respondeu para mim assim, muito mais se fosse uma pérola. Se fosse uma pérola, Efigênia, você ia ocupar e acabar. Acabava, né? O dinheiro acaba, né? Daí eu peguei assim, dobrei e chorei, né? Olhei assim, mas dar vida, como que eu posso dar vida? Tem tantos caídos na rua, tem tantas pessoas, mas ele respondeu para mim assim, muito sério, a palavra. Nem todos a gente consegue, né? Nem Deus não conseguiu. Aquele papel eu recolhi, daí fiz um botãozinho, daí comecei a chorar. Aí eu comecei a achar papel de bala na rua e catava e chorava. E daí peguei, tinha um palitinho de dente assim, ó, peguei um palitinho tagar no chão, daí fiz um botãozinho e marrei com a linha e finquei fiz um pingente, né? Fiz no chinelinho. Daí comecei a fazer, cheguei em casa, eu fiz uma floresta. E falei, daí disse assim, escrevi e daí pus um passarinho em cima, eu sou muito envolvida, né, com passarinho também. Passarinho em cima, assim, da floresta pequenininha, assim. Daí escrevi no chinelo, assim. Aí Efigênia, uma artista da sucata, um pé de chinela, né. E daí comecei minha vida. Estamos em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, numa indústria que recicla parte das 7 bilhões de latas de alumínio que são reprocessadas a cada ano. O país já recicla quase 80% das 9 bilhões de latas desse material postas no comércio a cada ano. Nesta indústria, são recicladas 3.000 toneladas por mês. E com isso, em cada nova lata, só 5 a 10% são de matéria-prima nova, a bauxita. De 90% a 95% são material reciclado. Sem falar na forte economia de energia que a reciclagem proporciona. Bom, nós recebemos as latas em fardos de alumínio. Essas latas são quebrados, esses fardos, picotados.
separamos todos os materiais contaminantes, como pedaços de aço, terra, sujeira. Após essa separação, essas latas são queimadas para a eliminação de toda a tinta e verniz. E após isso, então, esse metal é fundido. Após a fundição desse metal, nós transferimos o metal no estado líquido para cadinhos de alumínio e esses cadinhos se integram ao nosso processo para a produção aí de novas chapas para a produção de latas de alumínio. É um ciclo bastante complexo e começa lá com o catador, que é a pessoa fundamental nesse processo. É quem inicia a coleta da lata. Essas latas coletadas vão para centralizadores regionais, que depois transferem essas latas para sucateiros maiores e a partir desses sucateiros é que nós então somos fornecidos. Outra forma importante de coleta, além desse catador, são os diversos programas institucionais, com escolas, coleta seletiva de algumas municipalidades e programas institucionais com diversas entidades. O que você acha que é o futuro da reciclagem de lata? Para mim é um futuro maravilhoso, porque a reciclagem tem se provado econômica, tem se provado uma atividade atrativa para muitas pessoas no Brasil. Hoje temos já cerca de mais de 150 mil pessoas envolvidas só no ciclo de coletar e fornecer essa lata para Alcam ou para outros fornecedores. Eu entendo que nós, indústria do alumínio, precisamos alavancar cada vez mais a imagem verde que a gente pode agregar nessa lata e com isso fazer crescer a participação dessa lata no mix de bebidas. Para esta indústria do Rio de Janeiro, vem a cada ano, para serem recicladas, 1.300.000 toneladas de sucata de metais de várias procedências. Os materiais procedentes de indústrias ou de sucateiros chegam por ferrovia e rodovia e são colocadas em baias onde é feita uma separação por tipos. Depois, vão para outras baias que alimentam os altos fornos. Qual a economia que vocês fazem trabalhando com sucata ao invés de trabalhar com ferro-gusa? O grande ganho, acho que está no consumo de energia elétrica. Porque se você fizer uma carga fria de sucata misturada com gusa, com 20% de gusa, 15% de gusa, que é o que normalmente nós utilizamos aqui, você tem um ganho de aproximadamente 33% no teu consumo de energia elétrica, né? E a energia elétrica é um grande determinante aqui na nossa produção, porque nós somos consumidores, a nossa conta de energia mensal, ela oscila em cerca aí de 4 a 5 milhões de reais, né? Nós reciclamos 90% da água que é utilizada aqui na nossa usina. Nós temos também aqui um sistema de captação de pó do forno. Todo o pó que sai do processo do forno é captado por esses dutos. Ele vai aqui para a nossa estação de tratamento de pó e ele é vendido, ele é utilizado como matéria-prima para a produção de fertilizantes. O grupo Gerdau como um todo gera mais de 6.060 mil empregos no processamento de sucata. A indústria poderia processar 300 sucatas de automóveis por hora, retirando apenas o tanque para evitar explosões. Mas não tem matéria-prima para tanto, pois a maioria dos carros vai para ferros velhos ou desmanches. Nesta parte da usina, os materiais, inclusive sucata de carros, vão para o triturador. E daí para fundições. Essas instalações funcionam 24 horas por dia, 6 dias por semana. Embora nós recebamos sucata de vários estados, os estados que têm a maior geração são Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, onde nós temos situados vários concorrentes, né? E isso traz uma certa dificuldade, principalmente nos momentos em que há queda na geração. Como nós temos que manter os volumes de sucata compatíveis com os nossos programas de produção, em alguns momentos nós somos obrigados a buscar a importação da sucata. E hoje nós temos, por exemplo, viaturas, caminhões, volantes, que fazem um primeiro beneficiamento da sucata em pontos distantes do estado, em pequenos captadores, prensando essa sucata de maneira que ela possa se tornar uma sucata facilmente transportada, né?
Nós todos fazemos uma parte, um pouco a parte do lixo, né? Nós também somos um pouquinho de lixo, né? O Brasil é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano, ou mais de 5 bilhões de reais, para 85 milhões de unidades. Também é um dos países com maior índice de acidentes com trabalhadores que aplicam esses produtos e com pessoas que utilizam embalagens desses materiais altamente tóxicos para outras finalidades. Nestas instalações em Piracicaba, no estado de São Paulo, são recolhidas embalagens já utilizadas. Pela legislação em vigor desde janeiro deste ano, a responsabilidade pela destinação dessas embalagens é dos fabricantes de agrotóxicos. De onde é que esse caminhão trouxe esse material? Da usina da Barra, aproximadamente uns 130 quilômetros. Depois de triado aqui, ele é prensado, enfardado e enviado para reciclagem em Louveira. Várias cidades, várias usinas, vários produtores, revendas, onde se comercializa e se aplica defensivos agrícolas aqui na região, nesse raio a gente recebe. Agora, a partir de outubro, que começa a chover, começa a aplicação dos tratos normais da lavoura aí, a gente recebe aí por volta de 10 a 12 toneladas mês. Na verdade, nós começamos, antes de recolher a embalagem, com um processo educacional, no sentido de descontaminar a embalagem a nível de campo. Esse processo é o processo chamado de tríplice lavagem, que faz com que o agricultor lave 3 vezes a embalagem e descontamine. Em seguida, ele armazena e leva, então, a uma central como essa, para que seja depois encaminhada para reciclagem ou para um outro destino. Agora, nós iniciamos isso há 10 anos atrás. E hoje estamos com um sistema implantado praticamente no Brasil inteiro, com quase 60 centrais. Se você tiver esse documento e for constatado que as embalagens não foram lavadas? As embalagens retornam com um termo de devolução de que as embalagens não estavam de acordo com as normas para recebimento. Nós conseguimos reciclar hoje aproximadamente, em termos de polietileno, 20% daquilo que nós vendemos em termos de embalagem. O que é um progresso muito grande, é um índice bastante significativo. Se você considerar que países do primeiro mundo que começaram um pouco antes do que o Brasil, conseguem reciclar mais ou menos esse percentual, talvez um pouco mais, 25%, no máximo 30%. Nós estamos desenvolvendo alternativas de construção de barricas que servem de recipientes para produtos que serão incinerados em incineradores de altas temperaturas, incineradores cilíndricos. Nós estamos desenvolvendo alternativa do coprocessamento em fábricas de clinkerização de cimento, em que ele é utilizado como combustível alternativo, já que o polietileno é um elemento de alto poder calórico, consequentemente um excelente combustível. De modo que, além da reciclagem em conduíte, nós estamos estudando outras alternativas. Madeira plástica para fazer mourões de cerca, madeira plástica para fazer pallets para armazenagem de produtos químicos em fábricas, em portos. Né? As embalagens recolhidas em Piracicaba vêm para estas instalações para serem recicladas, em Louveira, no estado de São Paulo. São 80 toneladas por mês, cerca de 1.000 toneladas por ano, transformadas em tubos. O aproveitamento é de 95% da matéria-prima. A cidade de Louveira, no estado de São Paulo, possui a única indústria de reciclagem de embalagem de plástico de produtos agrotóxicos do país. Aqui chega material vindo de vários lugares, como São Paulo, Mato Grosso, Paraná. Mas para a instalação dessa indústria aqui, foi fundamental a construção de um sistema de controle da poluição da água que é gerada pelo material reciclado. O material que chega é triturado. Depois, passa por uma centrífuga e é transformado em grãos. Em seguida, passa por uma extrusora e é transformado em filetes, matéria-prima para a produção de mangueiras. Ao encarar a questão dos resíduos químicos, que são as embalagens de agrotóxicos, as indústrias produtoras acabaram assumindo aquilo que as legislações no mundo todo vieram
solicitando ou exigindo dessas indústrias. Caso isso não acontecesse, essas propriedades iam se saturando cada vez mais com materiais enterrados indevidamente, materiais utilizados para outros fins, embalagens utilizadas para outros fins que não a própria aplicação de agrotóxico, queimados em fogões a lenha, ou seja, a baixa temperatura, produzindo um grande potencial de destruição de vida e comprometimento do meio ambiente. Em 1990 eu vim para a Feira do Poeta, né, quando eu fiz a primeira poesia, que eu pensava assim, que poeta tinha que ser estudado, ser bonito, né? Não podia ser velho. De repente eu comecei a fazer um outro trabalho, um outro trabalho de origami, né, cortar assim e já nasciam uns monstros. Eu estava cheio de monstros dentro de mim para botar para fora. Saía monstro, saía criança, aqueles monstros pegando criança, assim. Daí depois eu comecei a fazer, primeiro minha exposição foi no Teatro Guaíra, né, ali naquele salão da prefeitura ali, como é que fala? Mito poético. Um dia você vai ver meus papelzinhos de bala voar nesse Brasil inteiro. Desde julho de 2000 está em vigor uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que obriga os fabricantes de telefones celulares a receber de volta e reciclar as baterias desses aparelhos. Esta é uma das lojas de São Paulo que recebem de volta essas baterias. E das 3 empresas que recolhem as baterias depositadas aqui, uma manda para sua fábrica no interior de São Paulo, onde os elementos perigosos são separados, envolvidos por concreto e mandados para um aterro especial. As outras 2 empresas enchem contêineres com essas baterias que não têm mais uso e mandam para reciclagem em outros países. Você sabia que precisava depositar a bateria em algum lugar para ser reciclada ou onde é que você aprendeu isso? Sim, eu já sabia, através de comerciais, né? A gente já sabia já. Que tinha que entregar para ser reciclada? Por ser um material muito tóxico, né? Sei. Então é necessário deixar em um depósito, né? E é a primeira vez que você faz isso? Primeira vez. Como é que as pessoas ficam sabendo que elas devem trazer essas baterias aqui? Tem alguns comerciais, alguns programas de televisão, embora ainda seja pouco a mídia que nós temos com relação a isso. Nós também, aqui na assistência técnica, avisamos os clientes, deixamos eles cientes de que as baterias devem ser entregues a um posto autorizado para que seja dado o destino correto às baterias. Já tivemos alguns avanços. As empresas fabricantes de pilhas e baterias já se adequaram, 90% delas, aos novos padrões estabelecidos de metais, não é? E tivemos uma reunião também aqui com todos os fabricantes e revendedores, e essa reunião foi muito produtiva, porque nós perguntávamos, inclusive forçamos a eles que eles nos dessem a sua programação para o cumprimento dessa legislação, e nós acreditamos que hoje essa questão ela está bem encaminhada. Então houve um grande avanço, tanto no sentido de que hoje muitas dessas pilhas e baterias que estavam fora dos padrões internacionais, elas já se enquadraram dentro desses padrões, e também as notícias que nós temos, embora isso seja recente, a obrigatoriedade, né, a partir de junho de 2000, e embora isso seja recente, nós já temos notícias de que está caminhando muito bem o recolhimento desse material por parte dos fabricantes e dos revendedores. No mundo todo, fabricam-se hoje cerca de 2 milhões de pneus por dia, mais de 700 milhões por ano. O volume de pneus descartados está próximo desse número. Só nos Estados Unidos são 300 milhões por ano, dos quais apenas 100 milhões vão para a reciclagem. Por isso, existe um estoque de 2 bilhões de pneus sem destinação. No Brasil, as estimativas falam em cerca de 20 milhões de pneus descartados por ano. Eles já significam quase 1% do lixo brasileiro. O que se vai fazer com tanto lixo, já que a solução mais comum, a queima dos pneus, libera perigosos efluentes na atmosfera? Só em janeiro do ano que vem entrará em vigor a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que obrigará os fabricantes a dar destinação adequada a pelo menos 1 de cada 4 pneus que fabricarem. Ainda assim, 3/4 dos pneus continuarão a ser problema. Os pneus velhos jogados como lixo
pelo ambiente em geral, trazem impactos de várias ordens, como, por exemplo, a ocupação do próprio espaço e a degradação visual muito pronunciada que produz um pneu velho. Essa é uma preocupação mundial. O mundo todo está atrás de soluções para reutilização, soluções para reciclagem desses pneus. E possibilidades, aplicações para isso existem, tanto na própria indústria automobilística, os artefatos de borracha, quanto para outros tipos de uso, por exemplo, com contenção de barreiras, contenção de taludes, aterros em estradas e uma série de usos que poderiam ser até estimulados em obras públicas e obras privadas, para que o pneu começasse a efetivamente ser utilizado como um insumo para esse tipo de trabalho de engenharia de estradas. Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas? Palavras ditas à mesa do bar, palavras que vão dar no mar. Embora em menor proporção que nos países de clima frio, os efluentes gerados por bovinos e suínos constituem, também no Brasil, um problema sério, que já provoca situações complicadas, principalmente no sul do país. Um porco na engorda, por exemplo, gera 4 vezes mais fezes que um ser humano. E como não chega a processar boa parte do que come, porque é alimentado durante todo o tempo para engordar mais rápido, suas fezes, para se dissolverem na natureza, precisam de muitas vezes mais oxigênio. Esse processo pode degradar o solo e os recursos hídricos. Nesta granja de criação de porcos em Castro, no Paraná, tenta-se resolver o problema com o tratamento dos resíduos, antes de usá-los na terra como fertilizante. O município de Castro, no estado do Paraná, é um dos maiores produtores de suínos do Brasil. Nós estamos numa granja de matrizes de alta tecnologia, onde os dejetos são tratados de maneira eficiente antes de cair no solo ou na água. A estação funciona, em primeiro lugar, com a separação da fase líquida e sólida. A quantidade de sólidos que tem no dejetos suínos facilmente comprometeria o tratamento de águas se ele fosse passado junto com elas para essa fase de tratamento. Então, nessa primeira fase, tem uma separação de sólidos, nesse caso, uma separação radical dos sólidos. Daí a água é extraída por baixo dos decantadores e entra no sistema de tratamento propriamente dito, que é composto de 2 lagoas que trabalham sem oxigênio e 2 lagoas que trabalham com oxigênio. E com isso a água chega no final em condições de ser colocada na natureza sem maiores danos para a vida aquática principalmente. O dejeto do suíno equivale a 4 vezes o dejeto humano. Ou seja, numa pequena granja e com 3.000 matrizes, equivale à instalação de uma cidade com 12.000 habitantes. E quando nós extrapolamos isso para a perspectiva de que a suinocultura busca escala para se viabilizar economicamente, ou seja, todos os empreendimentos de suinocultura estão ficando cada vez maiores em número de população, nós chegamos nos megaprojetos que hoje estão sendo instalados no centro-oeste brasileiro, trazendo para cá alta tecnologia de produção, mas também trazendo para cá grandes problemas ambientais que precisam ser resolvidos. Um megaprojeto com 50.000 matrizes, por exemplo, vai instalar no lugar onde for construído uma equivalente de uma cidade de 2 milhões de habitantes. Quando você separa o líquido do sólido, há algum aproveitamento de algum desse resíduo? Dos dois pode haver. Tanto no líquido ainda contém nitrogênio, principalmente esse elemento que é um elemento fundamental para a nutrição das plantas, como o sólido vai reter nitrogênio, fósforo e potássio. Praticamente é um adubo que o suinocultor acaba gerando. E isso pode significar uma redução de custos para a lavoura do milho, para as lavouras perenes como fruticultura, reflorestamento. A parte de floricultura é altamente beneficiada por dejetos suínos secos. Podia nossa terra produzir muito mais se o homem cuidasse. Agora, cada um é responsável por aquilo que faz, né? E eu não quero responsabilizar para o mundo inteiro, né? Porque a minha parte eu faço, né? Nós somos os meninos carrapicho e nós viemos lá do lixo.
E foi do lixo que aprendi. Eu aprendi a trabalhar. Foi do lixo que eu construí minha casa para morar. Então joga tudo no lixo que nós vamos lá buscar. Eu fiz o meu chapéu, eu fiz a minha roupa, mas se o lixo vem do céu, parece uma coisa louca. Ai, Tibuça, o que nós vamos fazer? Se nós não trabalhar, o que nós vamos comer da deita? Outro tipo de lixo de difícil tratamento, os resíduos de estabelecimentos de saúde, tem aqui, no Hospital Albert Einstein de São Paulo, um bom exemplo de como se deve fazer na origem. Separar o lixo administrativo e de cozinha dos resíduos das atividades hospitalares. E só a estes dar destinação especial adequada. Separa, segrega em infectantes, em resíduos biológicos, infectantes químicos, radioativos e comum. O nosso lixo comum ainda nós separamos os recicláveis disso. Desse comum nós tiramos papéis, papelão e metais para a reciclagem. O resíduo infectante biológico vai para tratamento numa usina de... ele é inoculado por radiofrequência. O resíduo infectante químico vai para incineração. O comum vai para aterro sanitário e os recicláveis são vendidos para a Parissa, para empresas específicas, e essa renda é destinada ao nosso programa Einstein na Comunidade, que é um programa de atendimento a menores carentes aqui na favela de Paraisópolis. Nós geramos em torno de 6 toneladas dia de lixo total, sendo que 1.800 quilos é lixo infectante. A gente separa por essa característica física e pela característica radioativa, dependendo da meia-vida desse material, ele é acondicionado em recipientes específicos, em geral forrados com plástico para evitar derramamento de líquido. Tem um registro específico de todos esses rejeitos e eles são encaminhados através de um carro especial, um carro blindado com chumbo, né, do setor que usa o material radioativo até o depósito de decaimento, né? A gente chama de depósito de decaimento desse material.